Salve, salve, gente amiga! Tudo jóia? Tudo na bênção? Pastor Sodré chega aqui até você, falando aí a nossa TV e falando também para as redes sociais, que também disponibilizo essas mensagens que são gravadas aqui em Blumenau. Deus te abençoe, viu? Desejando contato conosco aqui na cidade de Blumenau, aparece aí o nosso zap pastoral. Quem sabe até trazer retorno, e até quero que isso aconteça, né? Pastor Sodré, aquela mensagem, esse dia e coisa parecida, nos traga esse retorno que é muito bem-vindo. Uma via de mão dupla, não é? Eu creio que o Senhor tem lhe alcançado aí do outro lado, não é verdade? E se porventura alguém que acompanha as nossas edições não saiba agora que todas as mensagens exibidas aqui ficam registradas lá no meu canal de YouTube. De forma graciosa, eu deixo lá no canal de YouTube para que você, uma vez exibido aqui, possa rever ou ver pela primeira vez, ou então compartilhar para um amigo. Tá bom assim? Simples assim. A mensagem de hoje, amigo, a seguir, creio que vai falar firme com você. Estás pronto? Então vamos lá ao templo, a mensagem de hoje. Bom, nós estamos em uma série estudando sobre mudança de sentença. Eu acho que você já me ouviu ao longo desses dias pregar a respeito do assunto, né? Já pregamos alguns domingos a respeito do assunto. E hoje, se você der uma olhadinha lá naquela cartela que eu te entreguei, lá está escrito mudança pela vida sentimental. Quando falamos sentimental, não é necessariamente ou apenas marido e mulher. Quando falamos sentimental, estamos falando sobre emoções, estamos falando sobre sentimentos. E como tem gente ferida nessa área, irmão, ferido nessa área. E me marca muito esse hino que cantamos por último, que é isso aí mesmo. O amor que você não recebeu de A, de B, de C, de D, sabe lá de quem, que deveria te entregar amor. Se ele não foi entregue, Jesus te dá essa dose de amor que ficou faltando. Quem sabe alguém renegado quando bebê, quem sabe alguém esquecido, abandonado, dado, sabe lá com a história. Eu já vi RGs, não sei se é a tua história, de que lá no espaço filiação, lá no espaço onde deveria estar nome pai, nome mãe, tem alguns casos que vem escrito desconhecido. Você já viu isso? Eu não sei se tem caso aqui no templo assim, mas de pessoa que lá no pai ou mãe está escrito desconhecido, ou seja, o cidadão não foi nem homem o suficiente para reconhecer a filiação. O caso é sério, irmão, mas se o amor aqui embaixo faltou, lá em cima sobrou, amém? E se aplauda Jesus bem forte. Se aqui embaixo faltou, lá em cima sobrou, amém? Então, dentro disso, irmãos, eu vou lhe trazer hoje, recomendo você anotar, não perde não, eu vou lhe trazer hoje 3 erros fatais de casais na Bíblia. Já que estamos falando sobre emoções, sobre sentimentos, lhe trago hoje 3 erros fatais de casais na Bíblia. Então hoje é aprendendo com eles o que não fazer, tá bom? Então você vai me ouvir falar e ler, mas o que eles fizeram, você faz diferente que vai dar certo. Juízes capítulo 14 é o primeiro casal. Então serão 3 casais. Para você que tem gosto por anotar, a mensagem de hoje já é a de 619. Uau, eu lembro da número 1, acho que você deve lembrar também. 619. Juízes 14, verso 1. Qual é o primeiro casal? Quando eu falo em Juízes, acho que você já faz ideia quem é o casal, né? Sansão e Dalila. Mas esse homem chamado Sansão, ele não conheceu só a Dalila não, irmãos. Vou lhe mostrar ao longo da história de que ele conheceu algumas outras moças antes, mas a Dalila foi a queda de Sansão. Juízes 14, verso 1, diz assim: desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois,
tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me essa, eu quero essa, porque ela, o que diz? Agrada aos meus olhos. Então, repito, qual é o tema de hoje? Você anotou isso? 3 erros fatais de casais na Bíblia. Mas, falando sobre Sansão, então Sansão bateu os olhos em uma moça, e essa moça era da linhagem dos filisteus. Ele bateu o olho nessa moça, e o olho dele se agradou. Eu imagino que a moça devia ser bonita. Ele olhou para essa moça e chegou em casa e contou para os seus pais: pai, eu encontrei a moça que quero casar. É mesmo, Sansão? Encontrei sim, pai. E como é essa moça? Eu encontrei ela lá em Timna, ela é descendente dos filisteus. E o pai falou para ele: ô Sansão, não tem moça nenhuma aqui entre o nosso povo? Nenhuma moça você encontrou entre a nossa linhagem? Você precisou ir até os incircuncisos filisteus para procurar companheira? Vamos traduzir isso? O que o pai e a mãe queriam dizer é Sansão não fazer ou contrair o que a Bíblia chama de julgo desigual. É a pessoa ter relacionamento com pessoa que pensa assim totalmente diferente dos ideais, da fé, da religião. Isso é ruim. A Bíblia chama isso, digo outra vez, de julgo desigual. Imagine, enquanto você quer cultuar, o outro quer, fazer qualquer outra coisa. Isso não é bom. E lembre você que Sansão, ele era nazireu. Nazireu o que é? É aquele menino que é consagrado a Deus desde o berço. Você lembra que ele tinha um voto com Deus? Tinha ou não tinha? Ele tinha um voto com Deus. E o voto qual era? O mais conhecido era não passar navalha nos seus cabelos. Esse era o mais conhecido, mas não era o único voto que ele tinha, não. Um dos votos que ele tinha era não beber bebida forte. Outro voto que ele tinha era não tocar em defunto. E um outro voto que ele tinha por fé e princípios era não contrair cônjuge de terras estranhas. Vamos entender? Sansão fez errado. Qual é o título da mensagem? 3 erros fatais de casais na Bíblia. Sansão fez errado, já começou errado. Por quê? Porque o coração dele se encheu, talvez eu digo de paixão. Bateu o olho na moça, se encheu de paixão e disse: ela agrada os meus olhos. Que perigoso, né, irmãos? Que perigoso isso, ela agrada os meus olhos. Pastor, é a única história? Não, não é. Se você saltar para o capítulo 16, de Juízes mesmo, você verá que o Sansão era assim: essa agrada meus olhos, daqui a pouco não era ela mais. Essa outra agrada meus olhos, daqui a pouco não era ela mais. Sabe, Sansão, nesse aspecto, mil perdões do comentário, era fanfarrão. Ele não tinha muito juízo nessa parte, não. Muito parecido com Salomão, que tinha sabedoria em uma parte, mas na área sentimental, Salomão não foi bem, não. Ele tinha 1000 mulheres. Quando eu lia isso, eu ficava: uau, como é isso? Claro que já era cultural dos reis, nações vencidas, tudo que aquela nação tinha passava a ser dele. Então as mulheres das nações vencidas, ele trazia como suas. Então por isso que, enfim, foi um reino vencedor, mas nesse aspecto de emoções foi um reino perdedor. Juízes 16, verso 4, olha bem, verso 4, depois disso, aquela moça já ficou para trás, depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era, qual é o nome dela? Essa já é mais conhecida por nós, né? Aqui nessa igreja nós temos uma irmã Dalila, mas é a Dalila do bem. Ela está nesse culto? Acho
que não está nesse culto não, mas é a Dalila do bem. Então, ela quando se apresentou, ela falou, pastor, eu sou Dalila, mas sou Dalila do bem. Aí eu lembrei. Verso 5. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Sem fazer conversão, imagine, cada um de nós vai lhe dar 1.100 reais. Se tivessem 3 amigos, já ia dar uma pedra, né, irmão? 3.300, uau! Isso encheu os olhos dessa moça chamada Dalila. Verso 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Aí eu vou resumir, para não ficar tão longa essa parte. A Bíblia diz que essa mulher começou a importunar Sansão, tanto, mais tanto. Sansão no começo inventava história, né? Ele dizia, verso 9, ele falou, vergas de vime. No verso 11 ele falou cordas novas. No verso 13 ele falou fazer tranças dos seus cabelos. E enfim, ele tentou ganhar tempo. Ele tentou disfarçar, omitir a verdade. Mas a Bíblia diz, irmãos, verso 15, que essa mulher diz, eu tenho amor por você, mas você não está comigo, teu coração não está comigo. 3 vezes você zombou de mim e ainda não me declarou em que consiste a sua força. Verso 16, e sucedeu que, importunando ela todos os dias, uau, imagina isso, todos os dias, e molestando ou incomodando, a sua alma se angustiou até a morte. Uau, irmão, que casamento doido é esse? Que vida louca é essa, Sansão? Que você está do lado de uma mulher que quer descobrir os seus segredos, mas para mal. Ela queria descobrir o segredo dele para contar para o filisteu, que era inimigo, você lembra? Filisteu, um deles era Golias. Para você entender que já era antigo essa luta do povo filisteu contra o povo de Israel. Golias era um filisteu. Não era nem para Sansão estar ali. Não era nem para Sansão estar relacionando com uma moça filisteia. Está tudo errado. Qual é então o primeiro erro? Vamos falar de 3. Qual é o primeiro erro? Jugo desigual. É um conselho, você ainda é um rapaz ou uma moça solteira, evita ou evite o jugo desigual. Pastor, o que é isso aí? Quer dizer que ele tem que ser da minha mesma igreja? Não necessariamente. Se for, melhor. Porque é gostoso ir e vir juntos. Isso é gostoso. É ou não é verdade? Isso é bom, é saudável. Ir e vir junto. Não vai ter, inclusive, conflito, sabe, de ideologias. Quem sabe no lugar que ele vai pensa A, e o lugar que ele vem pensa B, ou quem sabe ele é cético, não crê em nada, fica ruim contrair um matrimônio em jugo desigual. Então o conselho qual é? Que tenha ideais de fé semelhantes aos seus, isso é prudência. E esse foi um primeiro erro terrível de Sansão. Ele entregou, irmão, o ouro. Ele disse para a moça, falou, Dalila, eu vou te contar. Verso 17. Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, imagina o tamanho do cabeleira desse moço. Se viesse a ser raspado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens, ou como todos os demais. Então ele abriu o coração para a moça e falou, olha, se você cortar o meu cabelo, eu vou ser um homem fraco. Agora eu pergunto, irmão, por que essa moça queria descobrir
o segredo do coração dele. Você acredita que ela teve a coragem de chamar alguém para exatamente cortar os cabelos dele? Os cabelos dele foram cortados. Há um texto na Bíblia tão forte, verso 20, ou 19 e 20, ela ainda colocou Sansão no seu colo para dormir. Irmão, maquiavélica essa moça. Colocou Sansão para dormir, mas vai ver, ainda fez uns cafunézinhos nele, irmão, e o moço dormiu. E quando o moço dormiu, verso 19, ela chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele à força. Naquela época não tinha esse maquinário de hoje, tecnológico, não. Certamente naquela época era meio que na navalha. Imagine você cortar 7 tranças na navalha e o homem não acordar. 2 ou 1, ou esse homem estava muito cansado, ou quem sabe já havia até se embriagar. Mas tudo errado, vários erros cometidos aqui. Verso 20, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Lê comigo o final do 20, isso aqui, irmão, é de chorar, é pesado. Lê comigo, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia, a força não estava mais nele. Por quê? Para você entender, é porque o cabelo foi cortado? Não, mais do que isso, porque um princípio foi negligenciado. Qual era o princípio? Não era nem para ele estar entre os filisteus, irmão. Não era para estar de segredinho e muito menos de romance com alguém que não era do seu povo. Não era. Qual é a palavra de ordem número 1? Jugo desigual. Se você ainda está no início de um matrimônio, pense e reflita a respeito disso. Pastor, já estou dentro de um. Pois é, agora o discurso é diferente. Lute, ore, apresente a vida dele ou dela em oração. Clame a Deus: Senhor, o encontro que eu tive contigo, eu quero que a pessoa que eu amo tenha também. Eu quero que o meu ente querido creia e tenha uma fé semelhante. Eu quero que ele vá para o céu também. Ore a Deus. Amém, gente? É importante, ore a Deus. É Deus quem convence as pessoas. Então, o erro número 1 desse casal é o jugo desigual. Qual é a solução ou qual é a orientação da Bíblia? Segunda carta aos Coríntios 6,14. Lá está muito claro para nós. Então, do primeiro erro, qual é a primeira recomendação? Segunda carta aos Coríntios 6, verso 14. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aí normalmente a pessoa diz: mas ele é um gato, eu vou evangelizar ele. Amém, que Deus te dê graça disso acontecer. Mas nem sempre é assim. Às vezes, não vou por sempre, pode acontecer o inverso. Você já parou para pensar que o relacionamento pode te desevangelizar? É aquela história, é mais fácil puxar para cima ou é mais fácil alguém lhe puxar para baixo? Matematicamente você sabe que é mais fácil descer do que subir. Então a palavra de ordem é: não vos prendais a um jugo desigual. Esse é o primeiro casal, ou primeiro personagem, Sansão e Dalila. Aí essa aqui foi a derrota de Sansão, irmãos. Ele perdeu a força, capturaram Sansão, colocaram ele como se fosse aquele boizinho no moinho, arrancaram os seus olhos, o negócio foi judiado, irmão, e mataram Sansão. E ele acabou seus dias dessa forma. Por qual razão, pastor? Porque ele prendeu a um jugo desigual.
Mas como falava, não é o único casal. Vamos falar de 3, vamos mais 2? Um segundo casal, Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Quando fala em Gênesis, acho que você já imagina quem é o casal. Ainda mais no primeiro ou segundo capítulo da Bíblia, você já imagina quem é o casal. Nosso irmão ali já falou, Adão e Eva, acertou. Vamos falar de 3, esse já é o segundo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Para quem vai pegando a mensagem a partir daqui, nosso tema é 3 erros fatais de casais na Bíblia. Verso 15, Gênesis 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem, essa foi a direção de Deus. Gênesis 3, verso 1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa, a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, olha de novo ali o ver, né, irmão? Olha o ver de novo. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, tapando as suas vergonhas, e fizeram para si aventais. Qual é, pastor, o erro número 2? É a distância do casal. É a falta de acordo nas decisões. Você perceba que o Senhor já havia falado com Adão, já havia orientado Adão para que eles então não participassem daquele fruto proibido. Alguém de forma equivocada diz que esse fruto proibido era a intimidade do Adão e Eva. Nada a ver, o Senhor abençoou e diz: crescei e multiplicai. Não, isso aí é inconsistente, não tem nada a ver isso. Qual era? Era sim aquele fruto proibido que não deveria desejar, muito menos tocar, muito menos comer. Mas a Eva, num certo dia, olhando para o fruto, debaixo da tentação da serpente, ela começou a olhar o fruto, desejar o fruto, e então comeu. O erro, irmão, muito grande é: se o fruto é proibido, para que você vai olhar para o fruto? Se o fruto é proibido, para que você vai ficar namorando o fruto? Isso aqui é um erro fatal, irmão. Ah, não, só estou olhando. Como assim só estou olhando? O maligno vai derrubar você. Ah, sabe o que é? Que a minha mulher não me atende. Para com isso, isso aí vai derrubar você. Quando você começa a olhar para o fruto proibido, entenda como um pecado, isso aí vai te derrubar. Se é proibido, não olhe, não deseje. A melhor forma de vencer a tentação, já falei isso aqui repetidas vezes, é você repreendê-la logo no começo. É você não ficar costurando, pensando, avaliando, que bom seria, porque isso aí vai aumentando a tentação, e daqui a pouco você não aguenta e cai. Pessoa que eventualmente tem vícios de diferentes formas, quem sabe hábitos muito estranhos, de ver vídeos,
ou sites, a melhor maneira é vença logo no começo. E se você disser, não, hoje eu vou me controlar, é só um pouquinho, isso não se escreve, você vai cair outra vez. Aí o coração fica com remorso, puxa, eu prometi para mim mesmo que não iria cair, eu prometi para mim mesmo que eu iria mudar, eu prometi para mim mesmo que faria diferente, mas sabe por que você caiu? Porque você teve essa distância. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Alguém até diz que é melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado. Coisa séria, né, irmãos? Então, qual é o problema número 2? É essa distância do casal. A Eva, em aspas, se distanciou do Adão e ela começou então a bater papo com a serpente. Em nenhum momento ela procurou o Adão em um primeiro momento e disse ao Adão, olha esse bichinho que fala. Eu acho engraçado ela não achar estranho uma serpente falar, né, irmão? Olha que engraçado, esse bichinho aqui fala, Adão. Vem ouvir o que ele tem a dizer e vamos ver se é interessante para nós dois o que ele tem a dizer. Que nada. Mas ela pegou do fruto, comeu do fruto e uma vez comido do fruto, ela toma, Adão, coma também. Ou seja, ela tomou a frente. Resolveu sozinha. Erro número 2, falta de acordo. É a pessoa que faz tudo da cabeça. Toma decisão e não consulta o cônjuge. Isso é problema, viu? Qual é o título da mensagem, irmão? 3 erros fatais de casais na Bíblia. Isso é problema, viu? O erro número 2, para ficar mais claro e mais direto, falta de acordo. Faz tudo da cabeça e depois só avisa, sabe lá se é que avisa. Você comprou? Ah, não, daqui a pouco está o entregador lá. Bibi, uai. Rapaz, você comprou? Ah, é porque estava tão barato. Falta de acordo, tomando decisão por conta, tomando sozinho. Isso não é bom. Isso é um erro fatal. Pastor, então qual é o segredo? É você resolver as coisas em acordo. Quando você for tomar uma decisão, compartilhe com o teu cônjuge. Pode ser que ele tenha uma opinião melhor que a sua. Pode ser que ele aprove a sua ideia e que ainda acrescente uma ideia melhor em cima. Solução e resposta de Deus para nós, Amós 3:3. Andarão 2 juntos, se entre eles não houver acordo. Complicado andar junto se não há acordo. Quantas são as pessoas, irmãos, que fazem dívidas, contas, compromissos e não consultam o cônjuge? E às vezes até fala, é hoje? Jantar? Sim, nós vamos. E o cônjuge não está sabendo, nós vamos. É ver o cônjuge, tinha programado outra coisa. Você entende? Então o problema qual é? Quando há distância do casal. Um pensa de um jeito e não comunica, e o outro pensa de outro e não comunica, aí a coisa se atravessa. Já estamos no segundo erro. Qual é o segundo erro, irmãos? É a distância entre o casal, não há acordo. É a falta de acordo. Costumo dramatizar. Um talvez está economizando de colher de sopa e o outro está gastando de carrinho de mão. Você entende a falta de acordo? Ele fica tudo feliz, epa, paguei a última prestação, agora a coisa melhora financeiramente. Aí o outro engole, gasta o dobro do que você poupou. Uau! Assim é complicado. Tem que haver acordo. É hora de segurar, é hora de poupar. Faça isso em acordo, para o teu cônjuge até te ajudar. Amém, gente? Para o teu cônjuge até ajudar. Espera lá, é o momento de segurar um pouquinho? Tudo bem, maridão, deixa comigo. Vou com a sabedoria de Deus, vou fazer as coisas esticarem um pouquinho mais. Quando que vai ter um pouquinho mais de recurso? Daqui 10 dias. Então tá, vou esticar as coisas aqui, para a gente fazer o rancho daqui 10 dias. Você entende ou não? Em acordo, irmão. Diga amém, gente. Vira para o vizinho aí, abençoa ele, fala, faça em acordo, irmão, faça em acordo. Mas em acordo você vai ver que bênção, irmão, que bênção, isso é bom. Pastor, quer dizer que vai ser um mundo colorido agora, que a gente vai se combinar em tudo?
Não, eu não falei isso. Eu falei isso? Não, eu falei procure, busque, fazer em acordo. Pode ser que tenha dias que a opinião dela vence. Achei que as irmãs iam dar glória a Deus. E tem dias que a tua opinião vence. E tem dia que não vence nenhuma das duas. A opinião dela junta com a tua e você faz uma terceira opinião melhorada. Você entende ou não? Mas faça em acordo. Amém, gente? Faça em acordo. É hora, sei lá, de passear. É a hora do desfrutar, também faça em acordo. Puxa, olha, a gente passou por aqueles 10 dias e segurou. Puxa, uau, agora equilibramos financeiramente. Agora nós vamos tirar um dia para celebrar. É mesmo? Vamos. E qual é o acordo? Onde nós vamos? Nós vamos, sabe lá, passear na floresta. Para não fazer propaganda. Pois é, aí é um dia que você desfruta, porque vocês venceram um período e agiram em acordo. Aí desfruta. Saímos daquele peso financeiro, agora a gente pode. Para onde vamos? Vamos lá para Natal. Uau. Vamos lá para o Rio de Janeiro. Ou vamos lá visitar o Pateta. Agora a renda permite. Você entende ou não? Até um prêmio depois daquele período que vocês precisaram passar. Amém, gente? Você entende o que estamos falando? Isso é importante. Vamos para o item 3, casal número 3. Jó, capítulo 1. Falei de Jó, eu acho que eu já entrego logo no começo, né? Quem é o casal? O Jó. O Jó. E a mulher dele? A Bíblia não fala o nome dela, por algum mistério não fala. Então vamos apenas dizer Jó e sua mulher, pronto. A Bíblia não revela o nome dela não. Já vou lhe contar qual é o terceiro erro fatal. Jó capítulo 1, verso 1. Primeiro falando a respeito da história dele, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Uau, 10 filhos. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço. Tinha muitos empregados. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Uau! Vamos entender? O homem era ricaço. O homem estava podendo. O homem tinha muitos empregados, muitos animais, muitas posses. A Bíblia resume, ele era o maior ricaço de todo o Oriente. Um magnata. Um homem que tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Tinha 10 filhos, tinha uma mulher. Meu Deus, sustentar 10 filhos. Os mais antigos eram valentes, né, irmãos? Às vezes eu ouço bisavós e avós. Eu tive 10, eu tive 15, eu tenho 2. Jeová. Jesus. Quem teve aqui, sei lá, avós que contam história aí de ter 10 ou 15, tem casa assim? Um bocado. Eram valentes, né, irmão? Jeová nos ajude. Voltando aqui. Esse homem era rico, tinha tudo, mas era um homem, olha, top. No assunto finanças, ele era top. Só que houve um tempo, vou resumir essa parte, que bateu um vento na casa dele. Um vento contrário. E ele veio a perder, irmão, tudo. A propriedade que ele tinha pegou fogo, a casa que ele tinha bateu o vento e não suportou e a casa caiu. Os 10 filhos estavam dentro da casa e os 10 filhos morreram. A saúde dele começou a aparecer feridas pelo corpo, o que hoje a gente chamaria de hanseníase ou úlcera, ou sabe lá, algo parecido. E começou a aparecer essas feridas pelo corpo e a Bíblia diz que ele só escapou com a pele dos dentes, só na gengiva estava tudo ok, o resto tudo tinha feridas. O negócio era feio, estava complicado. Alguns amigos foram visitá-lo e por uma semana, quando viram Jó, não conseguiram dizer uma só palavra, porque o que viram chocou os amigos de Jó. Coisa séria.
capítulo 2, verso 8. De preferência na linguagem de hoje. Se você pode, observa pela tela. Jó 2, 8. Esse é o terceiro exemplo, né? Terceiro casal. De preferência, veja pela tela. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. Isso era para amenizar as dores, né? E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Esse aqui é um dos únicos momentos em que a mulher de Jó ganhou texto na Bíblia. Um dos únicos momentos ela abre a boca e diz: você está na pior, hein, homem? Por que você não morre? Uau! Uau! Pastor, qual é o erro fatal desse casal? Essa mulher soube participar das alegrias, mas não soube participar das lutas. A gente ouvia, hoje a coisa está meio light, mas a gente ouvia um tempo atrás em casamentos, né? Você promete, lembra disso? Ser fiel. Ah, sim, prometo. Ele está filmando, né? Na alegria e na tristeza. Sim, sim. Na saúde, sim, sim também. 1001 promessa só para sair bonito no vídeo, irmão. Mas num primeiro vento contrário acontece isso aqui. Vamos traduzir? A mulher pulou fora. Ele agora não era mais um magnata. Ele agora não tinha mais dinheiro. Ele agora não tinha mais saúde. Ele agora estava nessa situação toda. Então a mulher falou: por que você não morre logo? Talvez querendo dizer, né, o restinho que sobrou me dá logo. Deixa eu vazar daqui antes que as coisas piorem. Morre logo, homem. Fala contra Deus, amaldiçoa Deus e morre. O versículo 10, agora na leitura da revista corrigida, olha o 10. A coisa não estava boa não, irmão. Olha o 10. Mas ele disse, olha o que ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Uau. O negócio não estava bom não, irmão. Então naquela situação, o homem sentindo a morte de perto, as feridas se avolumando, aumentando, a mulher ainda dizendo: morre, homem. Ele virou para a mulher e falou: você é doida. Ué, só fala besteira. Vamos traduzir para entender o terceiro erro? É esse, de querer a parte da bonança, de querer a melhor fatia do bolo, mas não querer encarar os desafios do matrimônio. Deus permita que você viva dias bons assim, por muitos anos, mas existem fases, é ou não é? Sim ou não? Existem fases, existem momentos. Seja verdadeiro, não minta para o Espírito Santo. Quem já passou, num passado recente, por um momento difícil? Levanta a mão assim. Pois é. Acontece. Então qual é o erro fatal, irmãos? É você, eventualmente, não saber escolher com quem dividir os seus dias. Alguém talvez não ama você, ama o que você tem. Entende ou não? O que você tem. Às vezes é até perigoso a melhor idade, às vezes contrair um novo matrimônio. Isso não é regra, por favor. Porque às vezes alguém está só por interesse. No final de carreira ela pensa: e agora, qual o jeito de eu mudar essa situação financeira? Casar com homem rico. O único jeito, estou na reta final, estou pendurando a chuteira, preciso achar um homem rico. E às vezes, irmãos, tem tantos golpes. Pessoas que, repito, que não amam você, amam o que você tem, amam o que você pode dar. É perigoso, né, irmãos? Então o erro número 3 é esse. A mulher de Jó representa isso. A mulher de Jó representa isso.
aquela pessoa que veio e participou do momento de fartura, mas não soube participar do momento de escassez. Qual seria a solução? Não tem amor ali, é interesse. Na carta aos Coríntios 13, a Bíblia fala sobre o que verdadeiramente é amor. E aqui eu já vou caminhar para o final. É aquele texto que fala sobre amor. O verso 3 diz: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Verso 4, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ao final do 7, tudo suporta. Olha o 8, o amor nunca falha. Irmão, o que diria minha saudosa mãe? Melhor que isso, é dois disso. Ali não tinha amor não, irmão. Pelo que a Bíblia está mostrando, ali não tinha amor não. Ali tinha o quê? Interesse. Porque está dizendo na Bíblia, o que está dizendo ali? Que o amor tudo suporta. Pastor, estás falando sobre violência doméstica e tal? Não estou entrando nesse mérito ainda. Porque tem pessoa que está debaixo de uma opressão, sim, muito séria. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Há casos em que a pessoa está em risco de morte. Entende ou não? Está em risco, está correndo risco. Cada caso é um caso. Mas voltando aqui, a mulher de Jó é uma mulher interesseira. Mas Deus era com esse homem, irmão. Mesmo desamparado de todo lado. Aí aqui entra a mudança de sentença. Deus restaurou a sorte de Jó. Restaurou, irmão, a sorte de Jó. A Bíblia diz, o homem já era ricaço. Eu te mostrei. A Bíblia diz que Deus deu o dobro de tudo que antes ele possuía. Vamos traduzir? Ele agora é ricaço ao quadrado. Agora a pergunta é, nos dá assim um parênteses, né? Será que a mulher soube aguardar a fase ruim? Será que a mulher passou com ele ali roendo o osso? Posso estar errado na minha interpretação, mas ao que me parece essa mulher era interesseira. Terceiro, o erro fatal de um casal? Exatamente isso, não está por amor, não há amor, há apenas interesse. Palavra de Deus para nós, amém, gente? Aplauda o Senhor bem forte. Amigo, a mensagem já falou por si, eu não tenho dúvida. Eu rogo que o texto sagrado tenha aí, olha, carimbado o teu coração, falado firme, como tem falado conosco aqui na cidade de Blumenau. Nosso endereço aparece aí na tela também, Rua Amazonas, 455 no bairro Garcia. Eu sempre tenho apto de falar, seja você visitando, ou seja indicando para alguém querido seu aqui, ou até um familiar, faça essa gentileza, tá bom? Estamos em Blumenau, repito o endereço, Rua Amazonas, 455 no bairro Garcia, tá bom? No entorno aqui, puxa, tem tantos lugares legais para visitar. Olha aí, eu já até fazendo propaganda, né? Então tá aí um compromisso familiar, dá uma esticada e sem dúvida será muito bem-vindo aqui em nossa igreja, como também, vou acrescentar, em nossa cidade. Tá bom? Vamos orar e completar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa lição. A verdade é que o Senhor tem tocado e falado forte aos nossos corações e nós te rendemos louvores e louvores eternos, gratidão eterna, Senhor.
Obrigado por falar conosco. Eu oro por este amigo, espero que ele esteja bem, espero que a saúde dele esteja bem, e se não está, eu rogo as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu, amigo? Nosso Zap Pastoral, mais uma vez aparece em sua tela e quero o seu retorno, o seu contato, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.